E aí, minha gente, beleza? Esse é mais um podcast da Virada, o meu e o seu, o nosso podcast de serviço social. Depois de um tempo ausente nas gravações, né? Quem está acompanhando o podcast, quem acompanha lá no Instagram sabe, tive que mudar de rotina, mudei de vida, mudei de estado. Estou retomando aqui as gravações do podcast. E aí, retomando também aquele projeto que eu já tinha comentado aqui com vocês, de retomar as pesquisas das histórias do serviço social pelo Brasil. Aqui a gente já tem uma temporada sobre o Serviço Social de Pernambuco, um episódio sobre o Serviço Social do Rio Grande do Sul. Acompanhe todos os episódios que a gente fala um pouquinho sobre a história do serviço social no Brasil. Faz esse compartilhamento, aproveita que a gente está voltando, anuncia que o podcast está voltando para as gravações, segue no Instagram, segue no YouTube, segue nas plataformas de áudio e divulga, que é muito importante para o nosso podcast. Hoje a gente vai retomar, né, como eu falei, essa série de episódios, essa série de gravações sobre o serviço social no Brasil, sobre as histórias e a memória do serviço social no Brasil. E hoje eu não vou fazer isso sozinho, né, vou contar com a presença de uma convidada que eu vou adicionar agora, Yasmin Azevedo, que vai tentar trazer aqui, nesse tempo que a gente tem de gravação, alguns detalhes sobre o serviço social na Bahia. Então, para a gente começar, primeiro eu peço que se apresente, Yasmin. Agradeço mais uma vez a disponibilidade de participar aqui do podcast. E fique à vontade para se apresentar, falar de onde vem, o que é que faz, e esses detalhes. Olá, boa noite. Começar agradecendo, Antônio, por você ter feito o convite, né, por estar aqui presente. Eu conheci muito recentemente o canal e gostei muito, né? Vi uma live, inclusive, com a professora Tássia, falando do Serviço Social Gaúcho, enfim. E aí, a partir dali a gente entrou em contato, então estou bem feliz também, né? Sempre bom compartilhar da pesquisa e acho que é importante o Serviço Social ocupar esses espaços também, né? Nas mídias digitais, nas redes sociais, etc. Vou começar me apresentando, então, né? Eu sou Yasmin, sou baiana, assistente social formada pela UFBA, sou mestre em serviço social também pela UFBA, e no momento estou trabalhando como professora substituta do curso desde o semestre passado, né? Então, em 2025.1. Venho desde a graduação fazendo uma discussão, né, em torno da formação profissional e serviço social na Bahia, e dei continuidade no mestrado, que é o que eu vou falar um pouco mais hoje. Acho que a de apresentação é isso. Perfeito, Yasmin. Então, para a gente começar, eu vou traçar uma primeira pergunta, que é para a gente poder dar início à nossa dinâmica aqui. Então, a primeira pergunta que eu te faço é o que te motivou, né, a entrar nessa pesquisa sobre a história do serviço social na Bahia. Eu dei uma lida no teu artigo, dei uma lida na dissertação, muito bem escrito, por sinal, parabéns. E aí tu foca muito no período de 65 a 75, que é esse período da reconceituação latino-americana. Então, o que é que te levou a pesquisar esse período, né, de 75, dessa formação do serviço social na Bahia? E que tipo de fontes documentais, né, tu encontrou que pode te ajudar e que revelam essas interlocuções do serviço social com a reconceituação. E aí também te peço para trazer um pouquinho da história do serviço social, né? Como é que ele surge na Bahia, quais são essas fontes e etc. Ok, então, primeira motivação, essa história é um pouco longa, eu vou tentar ser objetiva para não tomar muito tempo, mas basicamente, né, na minha graduação, eu comecei a fazer uma monitoria no segundo semestre do curso, na disciplina Questão Social e Serviço Social, com a professora Elizabeth Borges, que depois se tornou, inclusive, a minha orientadora de mestrado. E aí, na época, a partir da monitoria, ela criou ali um grupo de pesquisa em 2018 para estudar sobre a questão social, formação social brasileira, e, enfim, pensar algumas questões, né, em torno do conceito de questão social e também entender a questão social na Bahia, né, como é que ela se expressa no Estado, como é o seu processo de formação sociohistórica e etc. E aí, em uma das nossas reuniões, né, com o grupo, a professora colocou esse debate, assim, da ausência de publicações e produções que falassem sobre o serviço social na Bahia, né, de recuperar essa memória do serviço social no Estado, quem foram as principais pessoas ali envolvidas, mas como é que o serviço social se articula também no processo histórico da Bahia, né, entendendo o serviço social inserido na história, como algo ali que faz parte da reprodução das relações sociais, né, e não uma visão endógena do serviço social.
E aí, na época, isso me gerou inquietação, assim, eu estava já no meu 6º semestre, mais ou menos, né, já estava começando a ter que pensar em TCC e etc., e não tinha muito interesse, assim, ai, uma moeda caiu aqui, não tinha muito interesse em fazer um TCC a partir do meu estágio, que é o mais comum, né, e aí aquilo me inquietou, e eu pensei, acho que talvez seja um ponto, assim, de pesquisa. Eu já gostava, né, eu sempre gostei muito da discussão dos fundamentos das disciplinas de FHTM. Aqui na UFBA a gente tem FHTM 1, 2 e 3, né, que não são disciplinas muito bem quistas, assim, né, as pessoas geralmente não gostam muito desse debate, mas era algo que eu já gostava, me interessava, e aí eu sentia falta também, né, quando ela trouxe isso, eu nunca estudei sobre a Bahia, assim, eu não sei como foi esse processo na Bahia, né, toda a referência que a gente tem em FHTM é a realidade do Sudeste, né, a partir das pesquisas de Yamamoto, de Neto, enfim, que são pesquisas importantes, mas que partem daquela realidade. Então, ali me surgiu essa inquietação, assim, pensei, acho que eu vou seguir com esse tema, e aí, no TCC, né, eu investiguei o serviço social, a formação profissional e serviço social na Bahia, de 61 a 69, e por que eu escolhi esse período, né? O curso de serviço social na Bahia, ele nasce em 44, mas tinham poucas, assim, não tinha quase nada publicado, na verdade, né? A única publicação que tinha é uma dissertação de Diva Costa, que foi uma professora da Católica e é uma referência importante, mas na verdade não era nem publicado, né? Foi uma dissertação e eu tive acesso através da minha orientadora que conhecia, mas não é algo publicado que todo mundo consegue acessar. E aí eu percebi que tinha mais informações em torno da década de 60, então para mim, enquanto estudante de TCC, isso era importante, né? Porque, enfim, conseguiria ter maiores elementos para entender o processo, e porque eu tinha uma curiosidade maior de entender esse período, justamente por ser o período da reconceituação ou renovação, né, depende do que a gente está falando, mas dessa inquietação do serviço social, né, da aproximação com a teoria marxista, e eu queria entender como foi esse processo na Bahia. Então, por isso que eu fiz a escolha do período, e 61 no TCC, porque foi em 61 que a escola, né, que funcionava de forma isolada antes, ela é incorporada, se junta com outras escolas e nasce a Católica. Então, quando a Universidade Católica de Salvador surge na Bahia, ela já nasce com curso de serviço social, né? E durante muitos anos foi o único curso do Estado. Então, por isso que eu marquei 61. E aí, a partir do meu TCC, me gerou novas perguntas de pesquisa, né? Para tentar entender de forma mais precisa ali como foi essa articulação, se houve uma articulação da nossa formação profissional com o movimento de reconceituação, e se houve, como foi essa articulação. E foi exatamente isso que eu busquei, né, na minha dissertação, foi o meu objeto de estudo, então, e aí por isso eu mudei um pouco o período, né, peguei de 65 a 75, que são justamente esses 10 anos da reconceituação, como o Neto coloca, né, mas que tem outros autores que vão entender que não necessariamente são apenas 10 anos, enfim. Na verdade, de início, eu tinha a intenção de ir até a década de 80, porque eu conseguiria pegar pelo menos ali o Congresso da Virada, né? Em 79, e como é que isso poderia ter um rebatimento no Serviço Social da Bahia, mas aí eu tive que mudar, porque eu tive que defender antes, né, o mestrado, enfim, então eu tive que dar uma reduzida e deixei exatamente os 10 anos da reconceituação. E aí você pergunta, acho que esse explica um pouco o meu interesse. Você perguntou sobre as fontes, né, e um pouco desse contexto histórico. Então, toda a minha pesquisa, ela foi documental, né, desde o TCC até a dissertação, e o que eu utilizei como fonte foram os TCCs produzidos naquele período. Então, peguei os TCCs ali desde do iníciozinho de 60, né, até 75. No caso da dissertação de mestrado, foi de 65 a 75. Eu não tive, infelizmente, né, acesso a outros documentos. Eu não tive acesso ao currículo da escola, eu não tive acesso a atas de reunião, a fotografias, esses outros documentos históricos que seriam importantes, principalmente o currículo. E tentei várias e várias vezes ter acesso a esses documentos, mas não consegui através da Universidade Católica, porque eu não sou da Católica, né? Eu sou estudante da UFBA e fiz o mestrado na UFBA, então minha vivência já foi na Universidade Federal. Mas aí não consegui esse acesso aos documentos. Eu sei que eles existem, não sei como eles estão exatamente agora, porque a Católica está passando por uma mudança aqui no estado, né? O curso também tem um processo de mudança, eu acho que nem está mais presencial, enfim. Mas isso já são outros pontos. E aí eu tive que me deter, então, na pesquisa apenas aos TCCs. Mas, assim, só os TCCs não diminui, porque é uma fonte muito rica de dados, né? A partir dos TCCs você consegue levantar várias e várias informações,
mas existe um limite, né? Existe um limite por não ter conseguido acessar outros arquivos que seriam importantes. Então, tudo que eu sei do currículo, por exemplo, é o que eu li na dissertação de Diva Costa. É a interpretação dela em torno do currículo, porque ela acessou o currículo naquele período, né? Até porque ela estava na instituição, enfim. E eu não fiz entrevistas, o que também dá alguns limites, né? Assim, do que eu consigo entender desse processo. E aí foi mais por uma questão de limite de pesquisa mesmo, né? Em um TCC é difícil, né? Você dar conta de fazer entrevistas. E aí no mestrado também são 2 anos apenas. E aí eu tive que fazer uma escolha, né? Ou eu fazia a pesquisa documental no formato que eu estava querendo, ou eu fazia entrevistas. E aí eu optei por seguir pela pesquisa documental, junto com minha orientadora, porque a gente entendeu que conversava melhor com os meus objetivos mesmo, né, de pesquisa. Mas entrevistas é algo que eu pretendo em algum momento fazer, talvez no doutorado, né, tenho assim, essa intenção, porque eu acho que a entrevista complementa muito, dá uma vida maior, né, para aquilo que você só consegue ler a partir dos documentos. E aí, assim, alguns pontos que eu acho interessantes, né, antes de entrar na história do curso em si, falar um pouco dos TCCs, né, como uma fonte de dados. Todos os TCCs produzidos na época, eles eram obrigatoriamente fruto das experiências de estágio, né, então eles eram relatórios de experiência de estágio, em sua grande maioria. Então, eles não tinham uma lógica de monografia, como a gente conhece hoje, né. Era basicamente finalizar o estágio, e aí, para isso, você tem uma aprovação, você fazia esse relatório. Então, todos eles descrevem também experiências de trabalho profissional, né? Então, a partir da leitura dos TCCs, você consegue levantar informações sobre a formação profissional, mas também sobre o trabalho no Estado, até porque muitas delas estavam implementando o serviço social pela primeira vez, em várias instituições, assim, mesmo sendo estudantes, né? Porque não tinham muitas profissionais também formadas, então, tem um TCC mesmo que fala, né, de um grupo de estudantes que implementaram um departamento específico dentro da UFBA, que hoje em dia já funciona como PROAE, né, como assistência estudantil, mas que naquele período não existia a política, mas que já era um departamento ali que foi fundado pelas estudantes, né? O Serviço Social também do Santa Isabel teve a participação, que é um hospital aqui famoso na Bahia, né, em Salvador. Teve a participação de estudantes. Então, isso vai trazendo alguns elementos interessantes sobre o trabalho profissional também. E aí eu consegui levantar, por exemplo, quais são as então, estava colocando, né, que as instituições de estágio, elas também revelam como a Bahia, né, mais especificamente Salvador, que era onde estava o curso de serviço social, estava respondendo essa questão social também, né? Então, esse é um ponto importante. Então, aparecem várias instituições de saúde, né, como o Hospital Santa Isabel, o Aristide Maltês, a Maternidade Cila Balbino, o Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, institutos previdenciários do período, né, com maior destaque ali para o Instituto dos Ferroviários e Servidores Públicos do Estado da Bahia, que foram categorias importantes também, né, que tinham, assim, uma quantidade maior de trabalhadores, principalmente dos servidores públicos. O SESI, o SESC, o SENAI, né, também foram campos de estágio, a LBA, instituições religiosas e principalmente comunidades periféricas de Salvador, né? Então, Pernambués, Monte Serra, Cortiço, que fica ali na Cidade Baixa de Salvador, Plataforma, Morro da Esperança, Campinas de Brotas, Campinas da Federação, são alguns nomes que surgem ali, e que esse também é um ponto de destaque, assim, né? Eu lembro que na minha defesa, que o professor Adilson, né, da UFPE estava presente, ele foi colocando, e eu já tinha lido isso também em outras publicações, né, de que Pernambuco, Paraíba, dentre outros ali, outras escolas do Nordeste tiveram muitas experiências de DOC, né, do desenvolvimento de comunidade em espaços rurais. Isso não aconteceu aqui na Bahia, esse é um ponto de diferença assim, nosso em relação ao restante do Nordeste. Todas as experiências de DOC que eu localizei, pelo menos a partir dos TCCs, né, se aconteceram, não foram no espaço da escola, foram no espaço de trabalho, enfim. Mas na escola, né, enquanto estudantes ali, todas as experiências de DOC foram dentro da cidade de Salvador, no espaço urbano mesmo. Acho que só teve 3 TCCs, que eram experiências fora de Salvador, no interior da Bahia, mas que não eram no espaço rural desses interiores, era também no espaço urbano. Então, isso também revela um pouco, né, de como é que o Estado estava pensando esse desenvolvimento, né, qual era a demanda que era colocada ao serviço social no período, de que, enfim, deve existir alguma razão que não foi demandada a nossa atuação no espaço rural, né? Isso aí caberia uma melhor pesquisa, algo que eu não consigo entrar fundo ainda, mas eu acho que é uma curiosidade interessante, assim. Então, todo o nosso contato foram com movimentos sociais urbanos, inclusive, né? Com sindicatos, associações de moradores,
dentro do espaço urbano. Essa vivência com as ligas camponesas, por exemplo, não aconteceu aqui na Bahia de forma intensa, né? E aí, enfim, voltando para os TCCs, eu cheguei numa amostra final, né, de 74 trabalhos produzidos ali, escritos entre 65 a 75. A minha amostra total ela é muito maior que isso, né, porque eu digitalizei trabalhos desde o início do curso, acho que o primeiro TCC é de 49 até 79. Não sozinha, né, eu contei com ajuda nesse processo, mas a maior parte foi eu ali na pesquisa, né, desde a graduação. Mas aí o meu universo, né, dentro do período que eu delimitei para a dissertação, foi de 74 trabalhos. E aí, desses 74, eu fiz uma leitura geral de alguns pontos, né? Então, eu levantei a referência bibliográfica de todos eles, porque esse é um ponto central para entender a formação profissional e inclusive, entender, né, se os nomes da reconceituação, por exemplo, aparecem como referência dos trabalhos, né? Quais são os nomes que estavam ali fundamentando esses trabalhos também, e sim, dá algumas pistas, né, sobre a formação profissional. Fiz uma leitura de todos eles, do sumário, da introdução, das considerações finais. Todos eles traziam um tópico muito, eu acho que isso é engraçado também, assim, né, que elas chamavam de sugestões. Então, como eram experiências de estágio, elas colocavam um tópico ali para trazer sugestões que elas estavam dando para aquela instituição, né, a partir de como o serviço social deveria funcionar. E aí, nisso, eu fiz essa leitura completa de todos e levantei alguns dados, mas eu precisava delimitar os trabalhos que eu faria uma leitura na íntegra, né? Não apenas de alguns pontos específicos, mas uma leitura completa. Então, eu precisava delimitar uma amostra. E aí, a gente começou a pensar em critérios para isso, né? E aí, o primeiro critério adotado foi a escolha de TCCs que abordassem a temática do desenvolvimento de comunidade. E aí, por que isso, né? Porque foi feito toda uma leitura, um levantamento bibliográfico, como, por exemplo, Neto, Ama, Marina Abreu, dentre outros nomes, né? Que vão trazer como o desenvolvimento de comunidade, ele também contribuiu para esse processo de ruptura com o serviço social tradicional, né? Primeiro porque nos permite um contato maior com disciplinas sociais ali, com discussões interdisciplinares, né? Que vão ser muito mais amplas do que apenas o serviço social, com essa lógica mais endógena, como era o serviço social de casa, de grupo, por exemplo, mas também porque nos gerou um contato mais direto com essa classe trabalhadora, né? Com a população, com as suas demandas, com seus movimentos políticos e etc. Claro que o DOC, né, Neto também fala sobre isso em Ditadura e Serviço Social, né? Ele tem diferentes perspectivas, tem aqueles que vão entender o DOC de uma lógica funcionalista, positivista, né, de enquadramento, de ajustamento daquela comunidade ao que está sendo determinado, inclusive, por um Estado, né, autoritário do período, porque a gente está falando do período da ditadura, né, civil-militar, empresarial, enfim, como vocês quiserem chamar, mas também que existiam tendências dentro do DOC que tinham uma lógica crítica, né, de pensar a educação popular, mobilização popular, organização política, e é essa parte ali que vai contribuir para essa ruptura com o serviço social tradicional. Então, eu entendi que, pegando os TCCs do DOC, eu poderia me aproximar um pouco mais das temáticas da reconceituação, né, que giravam em torno disso. E aí eu cheguei num número de 25 trabalhos, porque, assim, tem outros trabalhos que eram experiências em comunidade, mas que não era usando o DOC, era serviço social de grupo. Que é um outro ponto também. Aqui na Bahia, a nossa incorporação do DOC ela foi mais tardia. A gente só acontece, de fato, na década de 60. Vem uma professora para cá, que eu não sei exatamente dizer quem é, né? Eu lembro, Diva Costa que traz esse dado, mas ela não cita quem foi essa professora, que vem, se eu não me engano, de São Paulo, para falar sobre o DOC e dar um suporte para a incorporação. E aí eu lembro, nesse contato também com a Dilson, né, ele colocou como em Pernambuco a experiência de DOC ela já acontecia na década de 50, né? E acho que outros lugares também do Nordeste. E aqui não, a gente houve essa experiência mais forte e consolidada já na década de 60, já em um cenário, inclusive, de ditadura. Então, talvez isso também tenha colocado algumas particularidades, né, no nosso processo de aproximação mesmo com a reconceituação, com os debates mais críticos, né, do período, assim. E aí, enfim, cheguei a esses 25 trabalhos, e a partir daí o meu segundo critério foi levantar dentro desses trabalhos aqueles que trazem nomes da reconceituação nas suas referências bibliográficas. E aí, de 25, eu fui para 11 TCCs. Na verdade, não, desculpa, eu fui para 13 TCCs que traziam nomes, né, da reconceituação
Só que desses, 2 não eram vinculados ao DOC. Então, não atendia o meu primeiro critério. O restante, né? 2 não. 2. O restante que eram TCCs que traziam experiências do DOC e traziam também nomes da reconceituação. E aí também já é um dado interessante, né? Porque a grande maioria dos nomes, então, dos TCCs que trazem autores da reconceituação também são TCCs de DOC. Então, isso meio que confirma essa vinculação, né, do DOC com a discussão da reconceituação. E aí, quais são os autores que eu encontrei, né? Natálio Kisterman, Seno Cornelli, Ander Egg, Vicente de Paula Faleiros, Helena Iraci, né? Junqueira também aparecem alguns. Paulo Freire aparece bastante, né? Que apesar de não ser um autor do serviço social, mas ele foi alguém que influenciou muito a reconceituação e que trabalhou muito junto com o serviço social do período, né? Então, esses são alguns nomes que aparecem. E aí, através disso, eu cheguei na minha amostra final de 11 trabalhos e foram esses que eu fiz uma leitura completa. E aí eu consegui levantar, né? Por exemplo, qual era a concepção do serviço social que esses estudantes tinham, né? Que eram concepções bem distintas, mas que tinham pontos em comuns. A maioria delas era da lógica de que o serviço social deveria levar à dignidade humana, né? Ao desenvolvimento das potencialidades humanas. Então, um humanismo assim muito presente, não esse humanismo crítico, né, de emancipação, que seria da teoria marxista, mas um humanismo mais do cristão mesmo, né, do cristianismo, enfim. Algumas ainda usam termos do ajustamento dos indivíduos, né, de um melhor funcionamento da vida social, bem-estar, né, bem-estar é um termo muito utilizado também como um propósito do serviço social, enfim. Também consegui, a partir disso, né, entender um pouco como foi essa experiência de DOC, e essa parte é muito interessante, porque à medida que elas vão executando o método, né, na aplicação, elas também vão entendendo que o método não responde à realidade brasileira e à realidade baiana. Então, tem alguns TCCs, assim, dentro dessa minha amostra, né, que faz crítica direta aos métodos e questiona, né, talvez a gente precise pensar em outros métodos que falem melhor com a nossa realidade. E esse é o ponto central da reconceituação, né? Dentro de todas as divergências que existiram na reconceituação, que existiram também, o que unia todo mundo ali era a lógica de que precisamos superar o serviço social tradicional, superar a base norte-americana, europeia e pensar referências nossas, né, para entender a nossa realidade. Então, essa é uma conclusão que as próprias estudantes, ao executarem o DOC ali nas comunidades periféricas de Salvador, começam a refletir também e se inquietar, né, e fazer questionamentos em torno do método. Então, esse é um ponto legal. Além disso, a descrição do DOC acaba trazendo dados da própria Bahia, assim, né? Porque elas estavam inseridas em realidades próprias ali. Então, dados sobre a organização política desses moradores, alguns dados sobre falta de saneamento básico, né, nas comunidades, falta de energia elétrica, a demanda por alimentação, né, uma carestia alimentar muito forte, que foi um problema muito presente também no Brasil como inteiro, né, e que na Bahia não foi diferente. Então, também revela ali um pouco de como essa questão social, né, estava manifestada no território, né, como é que ela estava se expressando, mesmo que ainda não existisse naquele período, né, esse conceito de questão social, elas já estão de alguma forma falando sobre ela, né? Então, esses são alguns dados que os TCCs conseguem revelar, assim. E aí um ponto interessante também, antes de partir um pouco para a história, né, é que os TCCs, a sua grande maioria, quase todos, né, assim, mesmo os TCCs que trazem nomes da reconceituação, também são trabalhos que trazem nomes da renovação, né, nomes da modernização conservadora. Então, Lucena Dantas, Balbino Tony Vieira, a referência direta aos anais, né, do Seminário de Araxás e Teresópolis, em 67, depois 68. Muitas publicações do CBCIS, né, que aqui no Brasil, o CBCIS conduziu muito esse debate da modernização conservadora, né, e não necessariamente da reconceituação, que já tinha uma lógica, a reconstrução que já tinha uma lógica mais crítica, né, mais progressista. Então, que é aquilo que o próprio Neto coloca como o nosso sincretismo, né, o ecletismo do serviço social, que é muito característico do próprio período histórico, e aqui não foi diferente, né, aqui na Bahia, no caso. Então, mesmo esses trabalhos que tinham uma lógica mais crítica, que se aproximavam de debates da reconceituação, também trazem referências que não são da reconceituação, inclusive trazendo referências norte-americanas mesmo, né? Então, Hamilton Gordon, a própria Mary Richman, Simone Paré, que eu acho que é europeia, se eu não me engano, Annette Garrett, assim, são alguns nomes que aparecem
que são nomes europeus e norte-americanos, que é um pouco até contraditório, né? Porque se a tentativa era se afastar desses nomes, desse serviço social tradicional, mas ainda assim são trabalhos que trazem esses nomes também com alguma fundamentação. Então, isso demonstra muito esse caldo ali, né, acadêmico, enfim, do período cultural, político, que é bem característico do serviço social no Brasil como um todo. Então, enfim, é isso. E aí eu acabei, de certa forma, né, percebendo e confirmando ali a tese de Neto, que aqui na Bahia também foi a modernização conservadora a que teve um maior impacto, né? Então, a reconceituação, ela aparece, mas de forma muito minoritária, assim, em pouquíssimos trabalhos, né? Mas tem uma particularidade também, eu lembro, fico lembrando da minha defesa, né? Que a Adilson colocou que aí em Pernambuco, nesse período que eu peguei, não tem nenhum TCC que traga os nomes da reconceituação, que eles aparecem depois, né? E aqui a gente já tinha, mas de forma minoritária. Então, é muito bom a tua explicação, e aí, pegando alguns ganchos, né, o serviço social na Bahia, ele vai surgir, né, enquanto instituição, assim, regular, em 1944, né, pelo que eu li da tua pesquisa, e ele nasce muito dessa imbricação já de uma modernização do próprio serviço social já no eixo sudeste, só que ainda com poucas influências aqui, então vai ser essa confluência de fatores, né, também esse movimento desigual e combinado do desenvolvimento do capitalismo brasileiro, né, que vai propiciar que o Sudeste, né, tenha um desenvolvimento das forças produtivas um pouco mais avançadas, em detrimento à funcionalidade do Nordeste enquanto um espaço de fabricação de mão de obra, né? E aí, muito interessante quando tu fala dessa interlocução do serviço social mais na região metropolitana de Salvador, né? Não tem esse tanto espraiamento para o interior. E uma coisa que eu também achei muito interessante, que tu traz no teu artigo, é da questão do papel da Igreja Católica, mas também de setores já mais avançados da Igreja Católica, da juventude da Igreja Católica, do movimento eclesial de base, da JUC, que já vai ter uma influência, quando o serviço social na Bahia já está surgindo, né, coisa que o serviço social no eixo Rio-São Paulo vai demorar cerca de 10, 15 anos para ter essa influência, né, na Bahia já aparece com essas contradições bem em ebulição. Um outro ponto que eu também achei muito interessante é a questão do papel da mulher dentro do serviço social, né? Yamamoto traz no livro dela, junto com Raul de Carvalho, que havia um certo incentivo, né, das damas de caridade de participar do serviço social. E aí eu vejo que na Bahia alguns relatos de que era exatamente o contrário, né? Claro que no Brasil como um todo havia aquele preconceito da mulher não trabalhar, ser a dona do lar, etc, etc. Mas tu traz que há uma narração em dois aspectos, tanto do fazer profissional ser feito por pessoas do sexo feminino, quanto também da dificuldade de adentrar ao movimento estudantil, né, que há um certo preconceito dentro do movimento estudantil com as estudantes de serviço social. Isso também foi muito interessante. E aí, puxando um gancho que tu já trouxe, que é dessas interlocuções com as ideias dos currículos e da reconceituação do que vai aparecer nos TCCs. A gente tem uma certa dificuldade nesse período, né, por conta da ditadura e tal, e há uma certa quebra nessa interlocução com a reconceituação, principalmente no Nordeste, né, pela distância dos setores do Cone Sul, ali do Chile, do Uruguai, da Argentina, que estavam nesse processo de ebulição também na reconceituação latino-americana. Mas eu acho muito interessante quando você traz, né, que essas figuras já estão, o Kinneman, o Anderegg, já estão, de alguma forma, entrando em interlocução. E aí tem alguns aspectos que traz também, que é do intercâmbio de professoras que foram formadas em outros centros para ir dar aula na UXAL, né? Se tu pudesse falar também um pouquinho mais sobre isso, sobre essas interlocuções, sobre esses obstáculos, né, que a Escola de Serviço Social da Bahia encontrou, e um outro aspecto que é que figuras ou professoras foram essas que foram fundamentais para esse processo na Bahia, né, as professoras baianas, que fizeram também um nome durante essa década de 60, né, porque a gente vai ter a formação de quadros, notadamente baianos, então se tu pudesse trazer alguns nomes também, caso tu tenha encontrado assim, que pudesse ser destacados, seria interessante para a gente poder conhecer também.
Sim. Então, você tocou em pontos importantes, né? Eu acho que, assim, antes de responder diretamente, eu vou recuperar um pouco desse processo histórico, né? Eu já comecei a falar, mas pegar ali um pouco da sua origem, né? Porque eu acho que isso ajuda a entender esse processo também com a Igreja Católica, enfim. O curso, ele nasce em 44, né? Como eu falei no início, e ele foi ali comandado por pessoas da igreja, né? Como foi em todo o Brasil, eu acredito. Não vi nenhum lugar ali que não tivesse influência da igreja até então, mas é uma intervenção, um protagonismo muito direto, né, desses movimentos católicos, principalmente no nome de Tales de Azevedo. Então, aí já é um nome aí que eu posso citar, né, como um nome importante do serviço social baiano, que ele não era assistente social, né, mas ele era um antropólogo, filósofo, médico também, né, é um nome conhecido nacionalmente, inclusive o nome do prédio, né, da UFBA, onde eu estou dando aula no momento que eu estudei, é Tales de Azevedo, não por conta do serviço social, mas pela presença dele na filosofia, enfim. E ele era um homem também muito católico, né? E aí ele se junta ali com outras pessoas dentro da Igreja Católica, de movimentos próprios da Igreja, e existe essa iniciativa de pensar um curso de serviço social. E aí é um curso que surge muito tomando como referência a Escola Paulista. Então, tiveram professores de São Paulo que vieram para o Estado, né, como você colocou, para ajudar nesse processo. Então, por exemplo, o professor Tostói de Paula Ferreira, né, que era um docente aí histórico da Escola de Serviço Social de São Paulo, esteve aqui. Nadir Kofuri, Helene Iraci Junqueira, né, também foi um nome presente. Pessoas que foram se juntando ali para pensar essa Escola de Serviço Social. Inclusive, quando eu fui levantando esse acervo de TCCs, né, eu encontrei alguns TCCs da década de 50 que são de São Paulo. Então, talvez nesse processo de vinda de professores, enfim, esses TCCs acabaram também vindo junto, né, como uma referência ali, como um processo de ajuda, de suporte para pensar o curso. Então, foi um curso que surgiu muito tomando esse parâmetro, né, inclusive do currículo mesmo, de ser um currículo muito parecido com a escola de São Paulo, assim. E aí, o curso, ele nasce na Bahia em um período histórico, né, de que a gente tem uma diferença muito importante em relação ao Sudeste, por exemplo, porque a gente não entra no século XX em uma ascensão econômica, né? Bahia e Pernambuco ali, que viviam um processo de destaque econômico durante esse período colonial, através da cana-de-açúcar, etc., perde esse status, né, por conta da própria concorrência ali de outros açúcares que vão surgindo, e a mudança para o eixo ali, né, do Sudeste, a partir do café, café com leite, etc. Então, quando a gente entra nesse século, nessa década, né, no século XX, e a década de 20 e 30, né, que é a que Yamamoto demarca muito ali como o início da industrialização no Brasil, da própria questão social e etc., a Bahia não está em um processo de organização econômica, né, de abolição econômica, ela está em um processo de decadência mesmo. O Nordeste como um todo, né? E aí, trazendo a Bahia especificamente, que foi o que eu me detive mais, assim. E, inclusive, o autor, né, Clóvis Moura, que também é um nome importante para pensar a formação social brasileira, né, ele vai destacando que essas zonas, que ele chama de zonas decadentes, então ele fala da Bahia, Pernambuco, Paraíba, Sergipe também, né? Foram zonas que nessa transição do trabalho do escravismo, né, para o trabalho livre assalariado, não houve uma vinda massiva de imigrantes, como aconteceu, por exemplo, imigrantes europeus, né, como houve em São Paulo. Então isso já demarca um pouco que a nossa formação de classe trabalhadora, ela também é muito distinta, né? E ele traz que como essa economia ela era muito decadente, as pessoas que tinham sido escravizadas conseguem de alguma forma se incorporar, se integrar nessa economia, né, como arendeiros, enfim, ele vai citando algumas funções ali que essas pessoas vão cumprindo. Não porque aqui a marginalização era menor do que era em São Paulo, mas porque era uma economia de miséria mesmo, né, de decadência, é os termos que ele usa. Então, isso já marca assim, um ponto importante para entender que a gente estava em uma outra configuração, né, nesse período histórico. E aí, na década de 40, que começam ali, 40 e 50 principalmente, começam a surgir algumas iniciativas estatais que vão começar a mudar um pouco essa situação, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, aqui na Bahia, a hidrelétrica de Paulo Afonso, né, que vai abastecer a energia para pensar a própria industrialização, o crescimento ali, né, o surgimento do refino do petróleo no recôncavo baiano, e durante muito tempo, na década de 60 principalmente, né, toda a nossa indústria ela era muito concentrada no polo petroquímico mesmo, aqui na Bahia, e aí o surgimento do próprio Banco do Nordeste, a Sudene, né, a Sudene é fundamental para entender o Nordeste nesse período, e a Bahia também, né,
porque ela foi colocada ali como um polo econômico importante da época. Então, isso vai dando uma nova configuração econômica também, né, para o Estado, que é exatamente nesse período que a escola surge, né, de forma isolada ali primeiro, para depois, já em 61, ela se juntar com outras escolas e surgir, ser incorporada à católica. E esse é um ponto que, de particularidade importante, assim, né, porque, pelo que eu fui lendo, assim, nas próprias publicações, né, do Serviço Social no Nordeste, com Ana Elizabeth Mota, né, outros professores que publicaram, também as publicações de Adilson, vai recuperando que as incorporações, né, das escolas no Nordeste, elas foram para as universidades públicas, né, federais ou estaduais. Aqui na Bahia, não. A nossa incorporação se deu com a Universidade de Direito Privado, com cunho filantrópico, religioso, mas que é de direito privado. E durante muitos anos ela foi o único curso do estado todo. Então, em 2001, nasce o curso na Faculdade Nobre, em Feira de Santana, no interior, né? Mas é interior muito perto de Salvador, mas que também é privada. E só em 2008 que a gente vai ter o primeiro curso de serviço social público na UFRB, e em 2009 na UFBA. Então, assim, durante muitos anos, o curso da Católica foi o único curso do Estado, né? E aí eu acho que, inclusive, essa demora, assim, para surgir o curso em universidades públicas, talvez tenha algum impacto no nosso processo também de pesquisa, de produção do conhecimento e etc., né? Não que a Católica não produza pesquisa, porque produz, né? E tem essa característica muito forte, foi um curso muito importante, com produções efetivas, mas não tem uma estrutura de financiamento, né? De incentivo à pesquisa, ensino e extensão, como existe nas universidades públicas, né? E essa é uma diferença também nossa em relação ao restante do Nordeste, assim. E aí, nessa década de 60, que foi mais o que eu estudei, né, já é um processo mais intenso de industrialização, acho que no Nordeste como um todo também, né, muito fruto dessas iniciativas estatais, por essa lógica de modernização mesmo do país, né, de uma influência do desenvolvimentismo, de que é necessário superar o caráter de subdesenvolvimento. Então, para isso, é preciso industrializar o país, né, superar esses lugares de atraso, e o Nordeste é colocado nesse lugar de atraso também. Então, é um momento que essas indústrias petroquímicas elas crescem, né, que surge o Centro Industrial de Aratu, que é na região metropolitana de Salvador. Então, é uma industrialização muito concentrada em Salvador e região metropolitana, né, que é também um lugar em que estava ali as experiências do serviço social de DOC, né, na escola, assim. Então, o máximo destaque, né, era o Cacau, no sul da Bahia, que já é bem mais distante, mas que não era o principal polo econômico ali também da época, enfim. Houve um processo de decadência ao longo do tempo, né? E essa indústria também química e petroquímica, ela acaba gerando poucos empregos, né? Assim, porque os empregos que ela gera exigem uma mão de obra mais qualificada, e não era a realidade do que tinha no Estado. E a própria Católica, né? Tem algumas pesquisas que já mostram isso, quando ela surge por uma demanda também de maior qualificação dessa mão de obra, né? Então, a gente já tinha, a UFA já existia, mas era a única, né? E aí a Católica nasce também com essa intenção, né, de formação mesmo dessa classe trabalhadora, de qualificação da mão de obra. E por muito tempo também a UFBA e a Católica eram as únicas universidades do Estado, né? Então, existe também esse avanço da metropolização de Salvador, o surgimento das próprias periferias no período, né, que eram chamadas de invasões, por conta desse urbanismo muito descontrolado, e era um urbanismo não porque Salvador era um polo econômico importante, mas porque o desemprego ele era muito acentuado no campo, né? Não existia um investimento econômico ali, então as pessoas acabavam vindo para a capital em busca, né, de incorporação no mercado de trabalho, mas não necessariamente isso acontecia, porque também não era uma capital de grandes oportunidades, assim, né? Pelo contrário. Então, esse é um pouco do cenário também do período, né? E aí eu fui localizando também alguns movimentos sociais, né, que fizeram parte desse processo e que tiveram ali um combate com a ditadura, né, civil-militar, empresarial, enfim. Você citou, por exemplo, o movimento estudantil, né, que foi algo que eu tentei levantar na minha dissertação, apesar de não pesquisar diretamente o movimento estudantil, né, a gente tem aqui Pitágoras, que é um pesquisador que está fazendo mestrado também na UFRB, que pesquisa sobre o movimento estudantil da Bahia nesse período histórico, também é um nome que pode contribuir também, né, mas que foi um importante nacionalmente esse movimento estudantil, né, a ação popular na Igreja Católica, que também teve uma força de organização política, e o sindicalismo petroleiro, né? E aí eu escolhi, inclusive, por esses três movimentos, por entender que eles se relacionam com o serviço social. O movimento estudantil e a ação popular, principalmente, né? Então, a ação popular que surge, inclusive, com
uma resposta, né, que tem uma ruptura ali dentro da JUC, né, e essa ação popular nasce com a lógica de ser mais radical, né, enquanto que a JUC não necessariamente estava reivindicando uma revolução, uma ruptura com o capitalismo. Então, também existe essa influência ali nesse movimento estudantil. Eu não sei afirmar qual foi a influência maior, né? Aí eu precisaria fazer entrevistas e etc. Isso não aconteceu. Mas foram movimentos que também fizeram parte desse processo histórico, né, do curso nesse período. E aí você perguntou sobre as dificuldades, né, dos impactos da reconceituação na escola. Eu tenho algumas questões, assim, alguns pontos que eu posso trazer, mas eu destaco desde já os meus limites em falar sobre isso, justamente porque eu não fiz entrevistas. Então, esses pontos, né, de como foi essa vivência mais própria das pessoas é algo que eu não vou conseguir encontrar nos TCCs, né? Mas aí a própria Diva Costa, na sua dissertação, e ela fez entrevistas, ela vai trazendo ali como essa crise dentro do curso, ela foi vivenciada, né? Ela destaca, por exemplo, que foi o movimento estudantil que tensionou para que essa crise acontecesse, né? Foi o movimento estudantil, as estudantes que começam a questionar o currículo ali no finalzinho da década de 50, início da década de 60, né? Começa a questionar esse currículo, começa a questionar a sua direção, começa a exigir um posicionamento, inclusive, da escola em relação a temas do período. Então, em relação, por exemplo, ao debate do alfabetismo, né? Do analfabetismo, melhor dizendo, né? Enfim, do subdesenvolvimento, né, que era também um debate muito forte nessa época. Então, qual era a posição da escola diante disso, né, que acabou sendo pelo que eu vi nos próprios TCCs, né, uma influência muito maior de pensar o subdesenvolvimento pela lógica da CEPAL, né? Então, se a gente industrializa o Brasil, a gente supera o subdesenvolvimento, né? Não necessariamente por uma visão de um capitalismo dependente, mas que também eu tenho um TCC específico que menciona essa discussão, não usando o termo capitalismo dependente, mas ela faz uma reflexão em torno da impossibilidade de pensar o Brasil fora do subdesenvolvimento por conta da estrutura do capital. Então, já tem algumas formulações críticas ali, mesmo que muito minoritárias, né? E isso foi muito, no caso daqui da Bahia, protagonizado pelas estudantes. E aí ela vai trazendo como vários professores ali da escola, né? Que muitos deles, inclusive, trabalhavam de forma voluntária, porque não necessariamente tinha uma remuneração, o curso passa a viver nesse período uma crise financeira muito grande, chegou a fechar por uma época, elas precisam se locomover até Brasília para pleitear um financiamento e conseguir reabrir a escola. E aí, vários professores saem da escola nesse período, por discordarem da direção que a escola está tomando, né? Por discordarem dos questionamentos que estão sendo colocados. E aí eu não vou conseguir trazer nomes exatamente, né? Por isso, assim, mas consigo trazer esse protagonismo dessas estudantes e essa relação de tensão também com os docentes da época, que não foram todos, né? Então, tiveram docentes que estiveram junto, apoiando o movimento também. E acho que esses são os obstáculos, as figuras, né, fundamentais nesse processo. Eu acho que eu já destaquei de alguma forma. Não sei se tem alguma coisa que ficou faltando, que você já me perguntou, Antônio. Não, foi maravilhoso. E aí, para a gente dar sessão para o encaminhamento final aqui, deixa o espaço aberto, que você queira falar mais algum detalhe que acabou escapando, ou que queira ampliar, e também perguntar se tem algum projeto, né, que você tenha conhecimento na Bahia, que está dando continuidade a essas pesquisas sobre a história do serviço social baiano, se tu também tem projetos, né, de ampliar a pesquisa, então fica aberto assim, e aí considerações finais e a gente vai para o encerramento aqui do episódio. Ok. Então, no momento, né, eu estou junto com a professora Beth Borges, participando de um PIBIC, assim, formalmente, né, ela que está orientando, ela é orientadora e eu estou dando um suporte ali, porque enquanto professora substituta eu não posso orientar ninguém, né, dentro do PIBIC, enfim, das próprias normas da universidade, mas a gente tem uma bolsista, que é o projeto, né, que foi submetido através de Beth, foi a partir da minha pesquisa, e ela está pegando o período que eu não consegui investigar, que foi de 76 a 80, que era o que eu queria, né, no início, mas não dei conta na dissertação. Então, a gente está seguindo nessa mesma lógica de continuar trabalhando com os TCCs, levantar esses nomes, enfim, mas, inclusive, percebendo como já vai mudando as referências, né? Como já vai aparecendo, por exemplo, tem um TCC que já aparece o nome do próprio Marx
diretamente ali como uma referência teórica, né? Mas como já vai aparecendo muito mais os nomes da própria reconceituação, de fato, porque aí já é um período de maior redemocratização, né? Então, a gente não tem resultados ainda, está muito inicial, né? Começou esse semestre, mas é uma pesquisa que está acontecendo, e em algum momento a gente deve ter publicações. Eu sei também da pesquisa de Pitágoras, né? Que eu citei mais cedo, que aí está fazendo na UFRB, imagino que ele já está finalizando. Ele estuda o movimento estudantil na Bahia, nesse mesmo período histórico, acho que ele vai até 85, se eu não me engano, né? Ele pega os anos ali da ditadura mesmo. Tem também a pesquisa de Itamires, que ela está fazendo uma tese, né? Ela está fazendo doutorado na UEL, na Universidade Estadual de Londrina. E ela, eu não sei exatamente qual é a pesquisa dela, mas eu lembro que é uma dimensão mais ampla, assim. Ela pega desde o início do curso, né? Desde 44 até os anos mais recentes. Então, a pesquisa de maior fôlego, assim, né? Mais geral desse processo histórico. Então, tem também a Diane, que é uma outra pesquisadora, né? Que fez mestrado, acho que agora está um doutorado, que vai estar discutindo os fundamentos também da Bahia. Então, tem algumas pesquisas acontecendo, assim, muito poucas ainda, né? Porque a gente tem muita possibilidade de pesquisa, muitos pontos que a gente não conseguiu dar conta, né? Então, por exemplo, o período inicial, né, da escola, de 44 até 61, são muitos anos ali, tem vários dados interessantes para entender esse processo, né? Pontos mais específicos mesmo da própria organização do curso, do próprio trabalho profissional, a organização política, né? Como é que essa organização política aconteceu no Estado, que aí é uma questão que eu acho que eu posso destacar até para caminhar, né, para a conclusão, de que aqui na Bahia a nossa participação no processo da reconceituação, da renovação, enfim, desse processo de maior ebulição política, ele não foi necessariamente um ponto de produções acadêmicas, né? De terem ali pessoas que estavam estudando sobre aquilo, como foi, por exemplo, o método de BH, né, na intenção de ruptura. Mas existia uma participação política muito intensa. Então, a gente esteve presente em todos os seminários do período, né? Inclusive o seminário o primeiro lá que houve em Porto Alegre, teve a presença da Bahia lá também. Então, existia uma organização política muito pulsante aqui no Estado, e esse é o ponto que me interessa, por exemplo, entender melhor. Enfim, então são possibilidades de pesquisa mesmo que podem acontecer, né? Eu acho que, no mais, eu queria só demarcar assim, a importância de fazer essa pesquisa entendendo o serviço social inserido nesse processo, né? Para que a gente não assuma um olhar de um serviço social de forma endógena e apenas de contar narrativas, né? Eu acho que isso perde muito a valiosidade do trabalho. Então, toda a minha tentativa foi de recuperar essa formação socio-histórica brasileira, recuperar a formação socio-histórica do Nordeste, da Bahia, e entender o serviço social inserido nesse processo, que é bem mais desafiador fazer isso, mas que é uma possibilidade interessante, assim. E aí eu queria, né, assim, meu sonho de princesa é que a gente consiga o nível de organização que vocês conseguiram aí, né, em Pernambuco, assim, de ter um site com um acervo, né, de ter jornais que vocês conseguiram localizar, assim, de ter um podcast, mas eu entendo que tem várias mãos envolvidas nisso, né? Então é um projeto que precisa ser tomado pela universidade mesmo. E estamos buscando isso aos poucos, né? Para que exista esse processo, assim, inclusive de construir um acervo. Porque o que eu tenho de TCC já é um acervo, sabe? Mas que está nas minhas mãos, assim. Não é algo ainda público, né? Então, são construções que eu acho que Pernambuco tem muito a ensinar, por vocês já terem desenvolvido isso muito melhor, assim. Mas, no mais, é isso. Eu queria agradecer mais uma vez, né? Pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui dialogando e espero ter contribuído de alguma forma, né? Para a sua discussão, para o podcast, enfim. Foi bastante, né? Foi muito valioso, assim, as informações que tu trouxe. E eu fico sempre muito encantado de ouvir as pessoas falando sobre suas pesquisas, né? O carinho com que vocês falam sobre a pesquisa, porque é isso, né? Fazer pesquisa dessa monta também não é fácil, tem todas as dinâmicas da vida que você se entrega, abre mão de várias coisas, vai pesquisar, vai ler 70 e poucas monografias para algum aspecto que vai ajudar nessa pesquisa. Mas é isso, a disponibilidade do seu tempo, a gente está gravando aqui no meio da noite, né, para quem está só vendo depois a gravação, né? Então, é isso. Agradeço a vocês que ouviram até esse momento do episódio, até esse momento final. Não deixa de dar o like, compartilha, manda para quem quiser conhecer um pouco mais da história. Vai lá no Instagram do podcast, no YouTube, nas plataformas de áudio, segue e compartilha. Então é isso, boa noite a todo mundo, boa noite Yasmin, e até uma próxima. Boa noite. Até.